Rio de Janeiro, quilômetro 14.200. Uma das cidades mais bonitas do mundo. Paraíso da beleza e do caos, que abriga uma triste realidade brasileira. Com mais de 1/3 da população vivendo em favelas, a jornada ESG quis conhecer mais de perto essa realidade. Conjunto de Favelas da Maré. Localizada entre a Baía de Guanabara e a Avenida Brasil, o conjunto foi criado em 1994 e hoje conta com mais de 140 mil moradores em 16 favelas. Na realidade, quando a gente começou esse projeto, era entender como a desigualdade ela atingia as pessoas que moravam aqui nessa região, inclusive muito a partir da nossa própria vida, da nossa própria trajetória, né? Já que nós fomos crianças que crescemos aqui, que tivemos que lutar pelas coisas mais básicas. Então, a Redes da Maré é uma organização que ela vai nascer a partir dessa demanda muito concreta, que é existir nessa região, pensando na garantia mais básica do direito mais básico. Então, educação é um direito e para quem mora em favela e periferia é um direito que ele está totalmente negligenciado. Muitas vezes a escola ela existe, como é o caso aqui, a gente tem 50 escolas e foi fruto de uma luta essas escolas, mas a educação ela não tem a qualidade que deveria ter e, portanto, o direito à educação não está efetivado. Então, quando a gente se junta na década de 90, a gente se junta muito nessa perspectiva de pensar quais são os obstáculos, quais são os desafios que nós temos relacionados aos direitos, né, dessa região. Então, a gente nasce com esse foco de pensar o território da Maré, pensar essa região, que hoje agrega, né, 16 favelas, 140 mil pessoas. O que é preciso fazer, né? O que a gente precisa fazer para que os moradores aqui tenham seus direitos garantidos? Eu estou falando de direitos mais básicos e o direito de existir na cidade com equidade em relação a outros bairros da cidade. Jardim Gramacho, Duque de Caxias, uma das regiões mais pobres e vulneráveis do estado do Rio de Janeiro. Aqui conhecemos o projeto AJA, Geração de Renda. Eu um dia entrei nessa comunidade por um acaso, né, e me deparei com uma extrema pobreza que eu não vi durante muitos anos de trabalho com comunidades. E quando eu entrei aqui, eu já estava à procura de um novo desafio de trabalho e entrei nessa comunidade, desci do carro e eu sabia que eu gostaria de trabalhar aqui dentro, né? Eu vi uma comunidade cheia de oportunidades. E devagarzinho eu comecei a colocar meu pé aqui dentro. Então, uma história muito pessoal minha e do meu parceiro, Pedro Rocha. Mas aí, com o tempo, a gente colocou nosso pé aqui dentro, a gente começou a conhecer essa comunidade, fazer os mapeamentos que eram necessários fazer. E um dia a gente entendeu que a gente quer gastar nosso tempo aqui dentro. A gente quer começar um novo projeto, algo novo para essa comunidade. A gente entendeu que é uma comunidade que precisa ser servida, né? E aí, um dia a gente passou por essa linda árvore aqui. E por mais que aqui tinha só mais lixo do que outra coisa, tinha um chiqueiro onde você vê essa sala de aula ali. A gente comprou esse pedaço de árvore e a gente falou, embaixo dessa árvore a gente vai contar boas histórias, né? E a gente comum de uma forma muito informal, muito pequeno, construímos a AJA. Hoje a AJA tem 6 anos, né? E começamos a montar essa equipe com funcionários, com colaboradores muito bem formados, psicólogo, assistente social, pedagogo. Temos uma cozinha solidária hoje aqui dentro. E começamos a fazer essa construção junto com a comunidade, né? A gente sempre fala que nós não fazemos projeto para alguém. A gente faz projeto junto com a comunidade. E nosso primeiro olhar foi na criança, mas expandimos isso para sua família e para a comunidade como um todo. Favela da Babilônia, Zona Sul, comunidade onde nasceu a iniciativa Revolusolar. Então, a Revolusolar nasceu há 9 anos atrás dentro da favela da Babilônia, aqui no Rio de Janeiro, formada por um grupo de empreendedores de energia da universidade, muitos estrangeiros no período pré-Olimpíada, junto com lideranças comunitárias e eletricistas da própria comunidade, estão juntando essa oportunidade do avanço da tecnologia da energia solar com essa necessidade de resolver esse problema urgente, que é o acesso à energia nas favelas brasileiras.
Atualmente, um dos grandes desafios no Brasil é o combate à fome e à pobreza. E hoje nós conhecemos o Sesc Mesa Brasil na FEComércio Rio. O Sesc Mesa Brasil nasceu no ano de 2000. É um ano emblemático porque nessa época as pessoas não imaginavam que a fome fosse tão grande no Brasil, né? Tinha-se um mito de que a fome estava longe da gente, que ela não estava aqui nos grandes centros, e principalmente na região sudeste. E o Sesc, percebendo que essa fome e a conta não fechava, com um desperdício enorme de alimentos, o Sesc percebeu que poderia recolher esses alimentos que estão próprios para o consumo, mas que tinham como destino lixo. E que eles poderiam sim estar alimentando pessoas, né? Estar na mesa de pessoas que se encontravam em situação de vulnerabilidade social e de pobreza extrema. E a partir desse ano, então, nós começamos a convidar os empresários do comércio que fizessem parte com a gente dessa grande rede de solidariedade que é o Mesa Brasil, onde todos têm o seu lugar, né? Ou não desperdiçando, ou fazendo uma doação, ou sendo voluntário. Então, na verdade, foi um grande chamamento para que a população despertasse o olhar do seu próximo. Entender que você pode, sim, colaborar um pouco, que seja com o combate à fome e o desperdício de alimentos. Como potencial negócio de impacto, conhecemos a Fintech Transfero, que utiliza a tecnologia blockchain para promover transparência e governança no mercado financeiro. Além disso, a Fintech promove a inclusão social, educação e qualificação profissional para jovens de diversas comunidades. A Transfero sempre foi, desde o início, uma empresa diversa, né? E como uma empresa que abraça a comunidade, a ideia sempre foi qual poderia ser o maior impacto para a comunidade através da nossa empresa. Então, desde processos que tentam ser o mais transparentes possíveis, criação de processos de governança que gerem não só segurança, mas que permitam que na ponta sejam criados valores para a sociedade, a Transfero criou, por exemplo, o Transfero Academy, que visa trazer jovens de comunidade e inseri-los no mercado de tecnologia e blockchain. E talvez no mercado financeiro, porque o mercado financeiro é um mercado muito difícil de se entrar, principalmente para aqueles que moram à margem da sociedade, ou que vivem à margem da sociedade. Internamente, o Transfero Academy acabou impactando toda a estrutura da Transfero, porque os nossos colaboradores viram um impacto na sociedade, ou seja, como transformar a vida de um jovem que nunca teve a perspectiva de trabalhar no mercado de tecnologia ou no mercado financeiro. E depois de 6 meses de projeto, esse jovem ser inserido nesse mercado, conseguiu seu primeiro emprego, ter um salário diferente da própria família. Tivemos casos de jovens que tiveram um primeiro salário maior do que o da família inteira. E como esse tipo de resultado impacta na família desse jovem. Ele passa a se tornar uma referência para a própria família, onde os sobrinhos e primos passam a desejar a se tornar como ele, ou seja, uma pessoa que entrou no mercado diferente, porque a referência mudou. Então a Transfero ela tenta se posicionar como uma empresa de impacto, um impacto relevante para a sociedade, onde a sociedade passa a ser empoderada ou se veste de algo que é uma visão nova sobre o mundo. Então, como se tornar não apenas um diferente nesse mercado, mas sim uma pessoa que gere valor. Todos os nossos colaboradores precisam ter essa roupagem. Ainda conhecemos o Sistema B, um programa de incentivo e certificação para cadeias produtivas mais sustentáveis. Hoje o Sistema B, ele trabalha com uma gama diversificada de produtos, entendendo que a gente trabalha de uma forma sistêmica. A gente não olha apenas para as empresas, a gente olha para as pessoas, para as comunidades que são impactadas, e para isso a gente tem algumas linhas, né? A primeira delas é a certificação, que é pelo qual o Sistema B ele é muito mais conhecido, né? Às vezes você chega no supermercado, você vê um produto que está ali com selo B. Esse selo é adquirido porque a empresa ela passa por essa jornada, essa auditoria, para que ela possa realmente comprovar que ela tem boas práticas sociais e ambientais na produção e na distribuição de produtos e serviços. E aí, essa empresa, ela eventualmente é uma empresa que tem menos de 1 ano de operação. Então, a gente concede um certificado de empresa B pendente, que é para a empresa possa ter esse tempo de maturação, para que nesse momento de auditoria, ela possa ter toda a documentação dentro de um espaço de 1 ano.
E ainda falando sobre soluções voltadas para empresas, a gente desenvolveu também um projeto que é muito mais linkado a essa parte social, que é para a certificação de empresas que estão em contextos periféricos e lideradas por pessoas negras. E esse projeto, ele tem uma função social muito grande, porque ele vai justamente trazer acesso para empresas que eventualmente não têm o capital financeiro para poder investir numa certificação que é uma certificação internacional, que tem um alto custo e também tem uma jornada longa de governança. Então essas empresas, elas são assistidas muito nessa parte, né, financeira, e na parte também de ter uma equipe dedicada para poder fazer a tradução dessa ferramenta para elas. E aí, numa terceira e última frente, né, que a gente pode colocar, dentre muitas que o Sistema B tem, é a formação, que a gente tem uma área de educação dentro do Sistema B Brasil que promove o curso de multiplicadores B. Entendendo que a gente tem uma ferramenta super robusta, né, inclusive que é gratuita, que qualquer pessoa pode usar, tanto para fins de consultoria ou para de certificação da própria empresa, os multiplicadores B são pessoas que são formadas para que possam prestar consultorias para as empresas, e também algumas pessoas não têm nem essa intenção de ser um consultor, mas são pessoas que querem incorporar isso ao seu currículo, entendendo que a ferramenta de avaliação de impacto B, ela olha muito para além do ISG, ela vai olhar 5 áreas de impacto, que é meio ambiente, comunidades, trabalhadores, clientes e governança. Então, a partir dessa metodologia, os multiplicadores B, eles conseguem prestar essa assessoria para as empresas e também serem pessoas que estão qualificadas para falar da temática de ESG em qualquer espaço que eles estejam. Considerando as diversas possibilidades de matrizes energéticas no Brasil e o desafio de uma transição cada vez mais limpa, conversamos com os especialistas Pedro Rodrigues e Adriano Pires da CBE, Centro Brasileiro de Infraestrutura. Estamos na CBE, Centro Brasileiro de Infraestrutura, que é uma consultoria especializada em infraestrutura. Pedro, quais são as principais matrizes energéticas hoje no mundo e alguns exemplos que você poderia citar de transição para uma energia mais limpa? Marcel, hoje o mundo ainda tem 83% da sua matriz com combustíveis fósseis, mas isso vem mudando ao longo do tempo. As energias renováveis vêm crescendo. Você tem países, por exemplo, como a Dinamarca, a Noruega, que já tem uma penetração muito grande das energias renováveis, inclusive o Brasil. Eu acho que o grande desafio disso é como o mundo vai fazer essa transição em países que têm uma realidade diferente, como a China, a Índia e países da África. Eu acho que o mundo tem que olhar para esses lugares e tentar responder como nós vamos levar energia renovável e limpa a pessoas que hoje não têm energia. Eu tenho sempre chamado a atenção que a gente está vivendo a transição energética, que não é a primeira vez que o mundo tem transição energética. Teve transição da lenha para o carvão mineral, do carvão mineral para o petróleo, e agora está vivendo uma transição que tem um elemento diferente que não tinha nas anteriores, que é a questão climática, a questão do meio ambiente. Mas, de qualquer maneira, por enquanto, a transição energética que a gente está vendo está trazendo uma coisa muito ruim para o mundo em geral. É uma transição com exclusão social. Essa transição energética é muito boa para quem tem dinheiro, quem é rico, e está prejudicando o pobre. Então, qual o desafio que a gente tem no Brasil e no mundo? É fazer uma transição que você encare 3 questões que precisam ser atendidas. Sustentabilidade, óbvio, ninguém aqui é terraplanista, a gente sabe que o clima está mudando, que tem tido aí algumas tragédias ambientais como essa que a gente está vendo agora no sul do Brasil, né, com a quantidade gigante de chuvas, mas a gente também tem que ter segurança energética. E a segurança energética, as energias novas, por enquanto, as renováveis, elas não dão segurança porque você tem intermitência. E as baterias que poderiam suprir essa intermitência ainda são muito caras e pouco eficientes. Então você tem que ter sustentabilidade, tem que ter segurança energética, porque se não tiver energia não adianta nada. Como é que a gente vive sem energia? Hoje, energia elétrica é um bem essencial. A gente até brinca que o objeto que você não consegue viver sem tomada, né? Como é que você vive sem tomada? Não tem condição de viver sem tomada. E o terceiro elemento desse tripé fundamental é que você tem que dar acessibilidade da energia à camada de baixa renda. Né? E aí a gente tem que entender que o mundo é muito diferente. Por que eu volto a dizer? É uma transição energética para rico, construção social. Você tem lugares na África que consomem energia como a Inglaterra consumia, ou a Europa, em 1860. Então, como é que você vai falar de transição energética para um cidadão desses? Entendeu? Então, a coisa é muito mais complexa e vai ser muito mais demorada que as pessoas imaginavam lá atrás. E o fenômeno da pandemia e da crise geopolítica que o mundo está vivendo, guerra da Ucrânia com a Rússia, lá Israel, mais outras coisas que a gente não sabe onde vai parar,
que geraram uma crise econômica. Por que geraram uma crise econômica? Porque na hora que você demonizou o combustível fóssil, você reduziu a oferta do fóssil. Ao reduzir a oferta do fóssil, você trouxe inflação. Porque é muito simples, é lei econômica. Se você diminui a oferta e a demanda continua crescendo, o ajuste se dá via aumento de preço. Trouxe inflação energética, trouxe crise econômica. O mundo hoje juros está alto, você não consegue... Por exemplo, o juro alto também atrapalha a energia limpa. Por que atrapalha a energia limpa? Porque como é que você vai fazer um projeto de eólico, projeto de solar com juro tão alto? Também é um impedimento, porque o dinheiro está muito caro, né? Então é intrincado isso. Agora, de qualquer maneira, o que eu vou dizer, o desafio é resolver aquele tripé. Então não é tão simples como as pessoas achavam anos atrás. Ah, não, vamos descarbonizar, para de produzir petróleo, para de produzir gás, até a própria energia nuclear, né? Que é uma energia limpa no final do dia, também foi demonizada. Então a gente tem que entender como é que a gente resolve, porque ao contrário do que os ambientalistas falavam, o consumo de energia não está decrescendo, ele está subindo. E aí, por fim, vem um outro fenômeno muito atual que está acontecendo no mundo, que a pandemia trouxe uma nova economia. É a chamada indústria 4.0, como muitos dizem, a quarta revolução industrial. Que o que é isso? É inteligência artificial, é criptomoeda, é a internet das coisas. Isso tudo exige muito consumo de energia e exige a construção dos dos data centers, né? Que é onde você guarda essa quantidade de informações. E esses data centers são intensivos em consumo de energia. Então, ao contrário do que muita gente imaginava, o consumo de energia está voltando a crescer e muito. E como é que a gente atende isso? Como é que a gente consegue resolver um aumento de consumo de energia em plena transição energética? E não podíamos deixar o Rio de Janeiro sem visitar o Museu do Amanhã. Atualmente, o museu mais visitado do Brasil, que promove grandes exposições e debates em torno da consciência ambiental e os valores humanos. Bom, a partir desse conceito do Museu do Amanhã, que a gente tem uma mensagem filosófica básica, que o amanhã é hoje e hoje é o momento da ação. É o momento de se mudar para se ter o amanhã que se quer. E nós oferecemos esse espaço, é um espaço físico muito bem construído aqui na Baía de Guanabara, onde se insere dentro de um ecossistema da própria Bahia, que a gente conta as histórias desse impacto nesse ecossistema que envolve o próprio Museu do Amanhã, mas também tratamos das consequências dessas adaptações nas cidades, né, onde nós estamos, e em diversas comunidades mundo afora. Então, nós oferecemos aqui não só essa exposição principal, mas exposições temporárias que são trazidas de acordo com as necessidades, com os temas que são relevantes na discussão global e nas discussões locais. Já tivemos discussões aqui sobre inovações, a brasileira, inovações high-tech, low-tech. Nós tivemos discussões e uma exposição grande sobre alimentos, como produzir alimentos para 10 bilhões de pessoas de maneira sustentável. Fizemos exposições sobre a Amazônia, que futuro se espera da Amazônia e os tempos diferentes da Amazônia. São temas que vão complementando a abordagem que o museu, na sua exposição principal, oferece. É um equipamento do Rio e, portanto, ele se preocupa em atender primeiro a sociedade do Rio. E antes até da sociedade geral, a gente interage muito com a vizinhança deste museu. Nós temos uma região aqui pobre, da região portuária, onde está inserida, por exemplo, a primeira favela do Brasil, a favela da Providência. E nós fizemos uma relação, a construção dessa relação com eles antes até do museu inaugurar. Nós chamamos eles para conhecer o museu, quase que um pedido de licença, porque nós chegamos depois, e mostrando a oportunidade e o privilégio de se ter o Museu de Ciência na sua vizinhança. Fizemos um evento específico com eles e até hoje temos programas dedicados só aos moradores e estudantes da vizinhança, como, por exemplo, um programa que nós chamamos Entre Museus. São mais de 1000 alunos da região que frequentam o museu e mais 20 museus da cidade para conhecer melhor quais essas ofertas que a cidade oferece. Discussões sobre condições de vida aqui na região, Mauá 360, são alguns dos exemplos que a gente escolheu para melhor se relacionar com essa nossa vizinhança. Mas temos também o reconhecimento do Carioca. O Carioca tem um carinho muito grande por esse museu, por tudo que ele ofereceu. Há pouco, já completamos no ano passado mais de 6 milhões de visitantes.
tem uma média de 1 milhão de visitantes por ano. É uma média que se coloca como um dos museus mais visitados do Brasil, o mais visitado do Brasil, com esse propósito. Mexer com as pessoas, fazer com que as pessoas discutam, reflitam e saiam daqui com mais perguntas do que com respostas sobre o tema que nós escolhemos, que é exatamente essa relação com o planeta a partir das mudanças climáticas. Daqui, seguimos rumo ao Espírito Santo. Em Vila Velha, conhecemos a Voz da Natureza, uma iniciativa dedicada à pesquisa oceânica e à disseminação do conhecimento da vida marinha e conservação ambiental. João, quais são os principais impactos que a região vem sofrendo? Marcel, a região adotou um perfil de apoio logístico para o desenvolvimento do país. Então nós temos aqui a alocação de portos, por exemplo, a gente recebe também os impactos do setor de mineração, né, como a lama de rejeitos que alcançou o oceano aqui. Então a região vem sofrendo com esses impactos. E Marcela, quais são as principais ações que vêm sendo realizadas para tentar reverter esse cenário? Bom, a gente busca, né, dar visibilidade a outros modos, né, de vida e de cultura que se reproduzem dentro desses ecossistemas marinhos, né? Então, o nosso mapeamento dos territórios tradicionais pesqueiros, ele vem dar visibilidade a outras formas, né, de manifestação econômica, cultural, importantíssima, né, para o Espírito Santo, que tem no pescado parte da sua principal cultura imaterial, né? Então, a gente busca dar visibilidade para tentar, né, trazer outras perspectivas, né, econômicas e de desenvolvimento para o nosso estado. No município de Serra, conhecemos uma referência de liderança mais consciente, o empresário Antônio Torres, que há mais de 9 anos promove geração de renda e trabalho decente no semiárido nordestino. Quando começou essa ampliação de conhecimento, essa busca pelo propósito e também geração de impacto? Bom, há mais de 9 anos a gente teve a ideia de criar o Instituto Água Viva e em especial para trabalhar na região do semiárido nordestino. E nós iniciamos ali e são dezenas de atividades que a gente exerce justamente para causar esse impacto social e criar oportunidades de geração de trabalho e renda e transformação de vidas nessa região do semiárido brasileiro. E são mais de 100 mil pessoas impactadas em 4 estados brasileiros, então fica o convite para conhecer o Instituto Água Viva. E para fecharmos a nossa semana no Espírito Santo, conhecemos o Centro Cultural Araçá, na cidade de São Mateus. Estamos em São Mateus, no Centro Cultural Araçá. Estou aqui com a Lena Cordeiro, que é uma das fundadoras. Lena, o que é o Centro Cultural Araçá? Bom, o Araçá é uma organização da sociedade civil que atende a crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade pessoal e social. E quais são as atividades que vocês oferecem? São atividades socioeducativas como dança, música, capoeira, educação ambiental, audiovisual, serviço de fortalecimento de vínculo. E são mais de 10 mil crianças atendidas nesses 30 anos de atividade. Nessa semana, pudemos falar sobre os desafios sociais, combate à fome, negócios de impacto, inovação, conscientização ambiental e social, educação e geração de oportunidades. Se liga no nosso diário de bordo e acompanhe o nosso mapa de iniciativas. E para doações ao estado do Rio Grande do Sul, acesse a nossa página jornadaesg.com.